Bom dia a todos, com a graça e a paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero meditar com os irmãos em 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 9, sobre a graça de Deus suprindo a fragilidade humana. Verso 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, Paulo, apesar de se saber frágil, humanamente falando, especialmente diante das circunstâncias adversas, se sentia como sendo alvo da graça de Deus que, adicionada em sua vida, viabilizava sua existência, seu ministério, apesar das dificuldades. Então, a primeira afirmação que quero fazer é que a graça de Deus adicionada em nossa vida preserva a nossa alma diante das pressões. Apesar de caminhar debaixo de tantas pressões, Paulo não perde a sua alma. Por isso diz, no verso 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Queridos, todos nós, de alguma maneira, estamos debaixo de pressões, para que não sejamos contaminados, ou para que não contaminemos a outros, ou sob tribulações, especialmente quando começamos a receber notícias de amigos que foram contaminados, ou de outros que perderam os seus entes queridos. Enfim, nós estamos sob muita tribulação. Porém, irmãos, a graça de Deus adicionada à nossa vida nos livra da angústia. Ainda que sofrendo, Deus nos concede um certo nível de paz, de tranquilidade interior, para que não desistamos na nossa caminhada. Segunda afirmação que quero fazer é que a graça de Deus adicionada à nossa vida conserva a nossa esperança diante da perplexidade. Paulo diz isso. Verso 8 ele diz: em tudo somos perplexos, mas não desanimados. É óbvio, irmãos, que tendo passado por tudo que ele passou, perseguições, naufrágio, apedrejamento, fome, frio, nudez, privações, etc. Por muitos momentos, Paulo foi tomado de perplexidade. Porém, irmãos, nada disso foi suficientemente forte para desanimá-lo, para roubar de vez a sua motivação para a vida, para o cumprimento da sua missão. É assim, queridos, todos nós, de alguma maneira, fomos pegos de surpresa. Ninguém de nós, ao iniciar esse ano de 2020, imaginou que hoje estaríamos assim. E com certeza, isso causou em nós uma grande perplexidade. Mas em razão da fé que nutrimos em Deus, do consolo sobrenatural do Espírito que em nós habita, das promessas de Deus contidas em sua palavra, do testemunho desse Espírito no nosso íntimo, nós não chegamos às raias do desânimo total, e louvado seja Deus por isso. Terceira afirmação que quero fazer é que Deus levanta pessoas como encarnação da sua graça para nos amparar em momentos difíceis da vida. Verso 9 ele diz: em tudo somos perseguidos, mas não desamparados. Queridos, Paulo era um perseguidor dos cristãos, você sabe disso. Mas depois do seu encontro com Jesus,
ele passou a ser perseguido pelos gregos, pelas autoridades romanas, pelas autoridades religiosas, às vezes até pela própria igreja, em razão da sua coerência em fé e da sua obra missionária. Mas em todas as suas cartas, você não vê Paulo se sentindo desamparado por Deus. Ao contrário, o que ele sente o tempo todo, apesar de tudo, é o amparo de Deus, através do cuidado, da provisão, da hospitalidade, da solidariedade dos irmãos, como encarnação da graça de Deus para a sua vida. É assim que acontece, queridos. Todos nós, de alguma maneira, também estamos acossados por esse vírus que fez cessar nossas atividades presenciais, que nos confinou em casa e que continua nos ameaçando diariamente em nossa integridade física. Mas com tudo isso, não nos sentimos desamparados, porque sabemos que há um Deus que nos guarda, nos protege, nos livra, um Deus que caminha conosco e que pode suscitar pessoas para nos socorrer, nos amparar, nos consolar, para dar a destra de companhia. Podemos sentir o amparo de Deus, o cuidado de Deus, o respaldo de Deus nessa caminhada, revelando essa graça através de irmãos, familiares e amigos queridos. Em quarto lugar, a graça de Deus adicionada em nossa vida impede que o abatimento gere destruição. Verso 9 diz: em tudo somos abatidos, mas não destruídos. Então, queridos, que a vida de Paulo não era muito fácil, todos sabem. Apesar de passar por todas as ondas de tristezas, como ele mesmo diz, o abatimento provocado pelas adversidades pelas quais passava não era também forte o suficiente para paralisá-lo, para tirá-lo do fronte de batalha, para fazê-lo abortar sua carreira, para cessar de vez suas atividades ou para destruir seu ministério. Queridos, nós não seríamos verdadeiros se não admitíssemos que em algum grau todos nós temos sido visitados por um abatimento. Porque somos humanos, irmãos. Não estamos numa redoma de vidro. Por isso nos abatemos. Mas o abatimento não é suficientemente forte para destruir nossa fé, louvado seja Deus, para destruir nossa esperança, nossos sonhos concebidos em Deus, ou nossa motivação, muito menos os propósitos de Deus para a nossa vida. Por isso, irmãos, é que Paulo conseguia discernir em meio às suas adversidades a graça de Deus sendo adicionada em sua vida, trazendo a ele um fortalecimento espiritual. Por isso, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, está o registro quando ele orou a Deus pedindo livramento do seu espinho na carne e ouviu de Deus o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E no verso 10 diz, depois de elencar suas lutas, ele conclui: porque quando estou fraco, então sou forte. Seja assim comigo, seja assim com todos vocês, em nome de Jesus, que possamos sentir Deus adicionando uma graça especial na nossa vida, nos fortalecendo para o enfrentamento desse tempo tão difícil pelo qual estamos passando. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos que assim como Paulo, a tribulação do tempo presente não gere angústia no nosso coração, e que recebamos um testemunho do seu Espírito em nosso íntimo, de que apesar de acossados por esse vírus e pelas
consequências que ele tem trazido, não estamos desamparados. E que todo abatimento que esse tempo nos trouxe não destrua nossa motivação para a vida, nossos sonhos, nossa fé. Ao contrário, que possamos sobreviver a isso tudo, escrevendo uma história de superação em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, estufe o peito, levante a cabeça, pise firme, marche confiadamente, caminhe pela fé, na força do Senhor, que a vitória te pertence em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, guardando, protegendo suas famílias em nome de Jesus. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e recomende para os seus amigos. Continuamos juntos, a jornada continua e até amanhã, se Deus assim nos permitir.